Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria no nosso coração que nós estamos aqui hoje fazendo um encerramento, né, do nosso ano de centenário. A gente está muito, muito, muito agradecido a Deus por ter chegado até aqui. E agora a gente vai pedir para que a nossa presidente, a Kátia Ramos, possa vir aqui fazer a nossa prece de abertura. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a vocês que todos fechem seus olhos, abram seu coração, elevem a sua mente a Deus, né, para que a gente possa, em uníssono, fazer uma prece maravilhosa. Tá bom? Kátia, contigo. Bom dia também a todos, os nossos queridos, nosso visitante, os nossos convidados. Realmente é um dia muito especial. E antes de qualquer coisa, quem me conhece bem sabe que eu preciso me acalmar, estou muito feliz. Sejam todos então bem-vindos à nossa prece também. Agradecemos ao Divino Criador, Deus nosso Pai, também ao Mestre Jesus, que nos sustenta, que nos dá esse amparo tão especial a cada um de nós, nos envolvendo, nos trazendo suas bênçãos, certamente bem mais do que merecemos, mas hoje, Senhor, nós te agradecemos duplamente, te louvamos, também agradecendo ao nosso querido patrão, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ao sua corrente amorosa, a cada um que passou por essa casa desde sua fundação. Que Jesus abençoe a cada um deles que se encontram aqui conosco, certamente. Senhor, o dia de festa em nossos corações, que seremos eternamente gratos. Que tudo transcorra com as bênçãos, tua luz, num momento de grande felicidade a todos nós, e que sempre, Senhor, sempre possas nos manter contigo, pois queremos ser teus servos em vossa vinha. E aí dizemos, Ave Cristo, Ave Cristo, assim seja. Vou deixar com vocês o Vilmar aqui para conduzir, então, os próximos passos. Obrigada. Bom, pessoal, então já que a presidente levantou, eu vou levantar também, eu vou quebrar o protocolo, porque é difícil para mim falar sentado. Com certeza, nós somos privilegiados nessa encarnação, estarmos inseridos dentro dessa doutrina dos Espíritos. E, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado também, somos privilegiados de estarmos inseridos no contexto dessa casa centenária, né? A gente não poderia deixar de enaltecer a espiritualidade que sustentou essa casa durante todo esse tempo, mas também a todos nós, trabalhadores, participantes dos grupos, que de alguma forma contribuímos para que pudéssemos estar aqui hoje nesse domingo festivo. Mas sem sombra de dúvida, como a Kátia já colocou na sua prece de abertura, nós não podemos deixar de lembrarmos, né,
da ajuda imprescindível que os trabalhadores que já desencarnaram, que já passaram por essa casa, tiveram aqui, né? Mesmo antes de 12 de 4 de 1925, já havia trabalhadores trabalhando para que nós pudéssemos estar aqui hoje, fazendo com que o nosso caminho fosse muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Sem eles, com certeza, nós não estaríamos aqui. E sabemos que quem sabe, alguns possam estar aqui hoje encarnados nessa sala, não sabemos, né? Mas há muitos trabalhadores dessa casa que estão ligados à corrente espiritual da nossa casa e que estão aí ajudando até hoje os nossos trabalhos e mantendo essa casa erguida, né? E nesse domingo festivo também, de comemoração, de final de comemoração do nosso centenário, nós vamos ter uma parte agora específica das artes. Nossa casa, graças a Deus, tem vários artistas, né? E agora nós vamos passar a primeira parte do nosso trabalhinho de hoje, que é a apresentação musical, né? Elias e demais, por favor, com vocês. Bom dia a todos. Bom dia.
essa abertura, agradecer o convite da Kátia e convidar o coral da União. Gostei, mas não é. Só para aliviar eles, a gente fez 3 ensaios. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando estou com você. Companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração, junto ao teu coração. E em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando estou com você. Companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração, junto ao teu coração. E em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, A caminho da luz. Gratidão para viver, Com Jesus, acordar e perceber. gratidão. Deus nas lições de amor e dor. Gratidão. Despertar, agradecer, Com Jesus, perdoar, reviver. gratidão. Não mais julgar novamente o nascer. olha o sol, sua luz, veja a água que conduz, molha a terra e a semente, gera vida.
gratidão para viver, acordar e perceber Deus nas lições de amor e despertar, agradecer, perdoar, reviver, não mais julgar novamente o nascer. Não posso o mundo mudar, mas posso contribuir, amar, renunciar, servir. Pra um estender a mão, pra outro orar com fervor e agradecer nosso Criador. Gratidão para viver, acordar e perceber Deus nas lições de amor e dor. Despertar, agradecer, perdoar, reviver, não mais julgar novamente o nascer. Olhar o céu e ver o azul sem fim, sentir a paz que Jesus nos dá. Oh, a paz que faz mais feliz o amanhecer, distantear a lucidez de crer para amar. Se os teus gestos são a tua própria dor, a causa viva do teu padecer. Oh, ergue a tua voz e levanta a tua cruz, um sorriso ar, em cada amigo irás encontrar. Ande, que o mundo não espera por você. Segue a trilha deste novo amanhecer. Deixe que o amor habite o teu coração, fazendo a luz entrar também em teu irmão e venha lhe trazer a vida, não um sonho de paz. Ande, que o mundo não espera por você. Segue a trilha deste novo amanhecer. Deixe que o amor habite o teu coração, fazendo a luz entrar também em teu irmão e venha lhe trazer a vida, não um sonho de paz. E venha lhe trazer a vida, não um sonho de paz. Nossa sombra
foi sinal para recomeçar. A presença do amor no planeta, manjedoura desde já a ensinar a humildade, a esperança, o perdão. Novo mundo, um mundo cristão. Não mais guerras e sim dar as mãos, trabalhar em prol dos irmãos. Mostrou que a fé traz a cura, que o remédio da alma é o amor. O Evangelho é a luz que ilumina. O portal que combate a dor. Se um dia tombares na estrada, não hesites em orar pra Jesus. Ele ouve, te guia e te guarda, te inspira no caminho da luz. Ele é o guia, é o governador, Mestre Jesus, o sublime Senhor. Ele é o guia, é o governador, Mestre Jesus, o sublime Senhor. Não mais egoísmo sombrio, nem posse inútil, vingança, destruição. Só fraternidade, renúncia e perdão. É o trabalho, a libertação. Sua rede é de prata divina, o Evangelho, portal para a paz. Oração é a luz que ilumina os caminhos, sua luz do amor. Ele é o guia, é o governador, Mestre Jesus, o sublime Senhor. Ele é o guia, é o governador, Mestre Jesus, o sublime Senhor. Um pouquinho de ensaio ia ficar melhor, mas só literalmente, que show, né, gente? Palmas pra eles. Nós também gostaríamos de agradecer aqui a presença da federação, na figura do presidente, do seu Antônio, das outras casas, pelas quais eu apenas reconheço uma aqui,
nosso irmão Rodrigo, Caminho da Verdade, todas as outras que por acaso aqui estejam, né? E 100 anos, né, direcionados à fraternidade e à iluminação de consciências não é pouco, gente. Não é pouco. Né? E a gente lembra aqui da mensagem de Jesus, né, que sempre fala que aqueles que trabalham, né, em prol do reino dos céus serão recompensados. Né? Hoje, né, somos recompensados só por estarmos aqui, né? Mas somos recompensados com esse show, né? E hoje seremos recompensados também por um imenso presente, né? Que vai ser a palestra do nosso querido irmão Arthur Valadares, né? Esse estudioso, né, da doutrina espírita, pesquisador, né, que a sua contribuição, né, para a doutrina dos espíritos, né, tem sido extremamente útil a todos nós aqui, né? Quem já não viu o vídeo do Arthur, né, quem já não refletiu acerca, né, dos ensinamentos das palestras do Arthur, isso é maravilhoso, né? O Arthur é mineiro, né, hoje radicado em São Carlos, né? Faz parte da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, certo? Obreiros do Bem, também é fundador, né, do NEP, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Né? A gente está muito agradecido por ele estar aqui, né? E sem mais delongas, né, vamos deixar o nosso querido irmão ensinar isso tudo que ele tem para nos ensinar hoje. Certo? Obrigado. Palmas para ele. Prezados amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, na sua doce paz. Que sintamos todos envolvidos pela espiritualidade presente nesta manhã de festa. Aliás, um ano de festa, de comemoração espiritual em torno desse marco. Um dos marcos que mais nos felicita na tarefa espírita é podermos participar dessas festividades em que se comemoram os 100 anos, primeiro século de uma instituição espírita. Temos tido a grata oportunidade de participar até com uma certa frequência, o que denota aí a perpetuidade do nosso movimento que vai se mantendo firme, as gerações vão passando, vão se renovando, mas a doutrina bem radicada nestas terras do Cruzeiro vai se mantendo como verdadeiramente um farol que ilumina os corações e as consciências. Portanto, muito felizes estamos pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui atendendo neste ano de centenário a esta manhã, a essa oportunidade, esperando poder retribuir ao carinho recebido, ao acolhimento com que fomos aqui recebidos e podendo participar então dessas festividades que certamente se estendem para muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. É uma alegria, e diria mais, é muito importante para o nosso movimento que tenhamos sempre essa visão em perspectiva, olhando sim para o futuro, para o que vem, olhando para o presente, para as nossas responsabilidades de agora, os nossos deveres enquanto os que aqui estamos na seara, mas sem nunca deixarmos de olhar para aqueles que nos antecederam, pelo caminho que foi pavimentado antes, pelos esforços, pelos sacrifícios, pelas renúncias. Sem honrarmos esses pioneiros, não conseguiremos levar adiante a tocha que nos foi entregue e, de fato, dar continuidade a esse trabalho que se estende na continuidade dos servidores que se alistam para essa tarefa. Então é muito importante saibamos realmente honrar os pioneiros da doutrina espírita nestas terras, em outras terras, para que, mais conscientes do que foram os seus esforços e sacrifícios, possamos fazê-los também, preparando o porvir. E é, de certo modo, sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã.
vamos buscar aqui fazer uma perspectiva histórica do Espiritismo, meditando sobre a quantas andava, como estava o Espiritismo há um século, quando esta casa surgia, lá no ano de 1925. Eu tenho um querido amigo que gosta bastante de fazer aqueles mapas do tempo, cronogramas, fluxogramas, em que ele vai fazendo ali uma análise dos eventos que ocorreram, em especial eventos associados ao movimento espírita, à história do espiritismo. E é muito interessante a gente poder ter essa visão em perspectiva de como, enquanto em determinado local sucediam determinadas coisas, em outro local já se preparavam outras atividades, outras frentes de trabalho, de desenvolvimento. É muito interessante podermos ver como em um ano, às vezes, sucediam-se nas regiões as mais diversas, diferentes trabalhos, diferentes realizações, cujos frutos ainda hoje colhemos, cujos resultados ainda hoje podemos usufruir. Então, ter essa visão em perspectiva, uma visão histórica, é também muito valiosa para nós espíritas, e é isso que nós buscaremos fazer quando reconhecemos que no ano de 1925, há um século, se dava um dos mais importantes marcos do Espiritismo em seus esforços de expansão, porque no ano de 1925, mais especificamente no mês de setembro, de 6 a 13 de setembro, se dava na França o Congresso Espírita Internacional de 1925. Presidido ele por uma figura inolvidável para nós espíritas. Um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, uma alma grandiosa, das mais importantes figuras que nós tivemos no pós-Kardec. Embora ele tenha sido contemporâneo de Kardec, convivido ou encontrado Kardec por algumas vezes, seu primeiro encontro com o codificador se deu quando ele tinha apenas 21 anos. Ele havia conhecido o Espiritismo havia 3 anos apenas. Ele o encontra na cidade de Tours. Kardec já se aproximava da sua partida, o ano era 1867, enquanto aquele jovem apenas iniciava toda uma trajetória extremamente profícua, de muitos anos de luta árdua pela difusão do Espiritismo, mas de um legado extremamente precioso que precisa ser por nós valorizado, reconhecido, difundido. Creio que muitos já têm identificado de quem tratamos. Falamos aqui do grande apóstolo do Espiritismo, apóstolo de Tours, Leon Denis, que, àquele tempo, no ano de 1925, já era quase octogenário, 79 anos. Ele que havia nascido em 1º de janeiro de 1846, conhece o Espiritismo com 18 anos, em 1867, com 21 anos, tem o seu primeiro contato com Allan Kardec, numa cena muito bela, que ele haveria de depois descrever aos seus amigos, e que nos é narrada pelo seu principal biógrafo, seu grande amigo Gaston Luce, na sua biografia de Leon Denis. Ele nos descreve a cena daquele jovem que foi incumbido de avisar as pessoas que a reunião do Espiritismo que se daria em um determinado local havia sido alterada para um outro local, porque a aprovação não havia sido concedida para que a reunião se desse no local primeiramente aprazado. Então eles incumbiram aquele jovem de dizer: olha, a reunião não será mais aqui. Foi transferida para o jardim de um dos espíritas daquela localidade. De modo que a primeira lembrança que esse jovem guardaria do grande codificador, além dos seus registros já do Livro dos Espíritos, seria de vê-lo falar sob a luz do luar e das estrelas para ali algumas centenas, diz ele, cerca de 3 centenas de espíritas naquele jardim. No outro dia pela manhã ele haveria de retornar e veria mais uma cena que ficaria gravada de maneira indelével em seu coração e em sua memória, quando vê o codificador sobre um banquinho improvisado como escada, a colher cerejas e entregá-las a Amélie.
cena bucólica, simples, mas que ficaria para sempre gravada na memória daquele jovem. Ele que tanto defenderia Allan Kardec nos congressos que vieram depois, após a partida do mestre de Lyon, quando surgiram grandes desafios para a doutrina espírita, outras ideias que se miscuíam ao movimento, tentativas de desmerecer a obra do codificador. Lá estava aquele guerreiro, aquele sustentáculo do movimento espírita a defender a obra de Allan Kardec. Em especial neste congresso citado no ano de 1825. Quando chegou o convite para que ele participasse, para que ele presidisse, ele a princípio recusou. Já estava exaurido, as suas vistas já estavam bastante comprometidas, porque escrevendo tantas vezes à noite, ele que autodidata, com uma vida muito difícil do ponto de vista material, tinha nas noites o seu momento de estudar. Noites adentro, à luz de lamparina, acessando os livros, aquela alma, aquela mente tão lúcida. Só mesmo a reencarnação para explicar como alguém que não teve tantas possibilidades de estudo material no mundo trouxesse consigo tamanha bagagem. Mas isso acabou por comprometer a sua visão. Então, a princípio, ele recusa o convite, dizendo, não, Flammarion me substituirá a contento. E ele recebe, então, a informação da espiritualidade. Não, Flammarion não estará lá. Como assim? Flammarion não vai participar? Ele recusou também o convite? Não, Flammarion não estará lá. É o que dizem os espíritos. E, de fato, 3 meses depois desse convite, Flammarion haveria de desencarnar antes do Congresso de 1925. Então, ele aceita o convite. Quase octogenário. Temos uma foto, há não muito tempo, descoberta de Leon Denis neste congresso, em alta resolução. Foto que é um verdadeiro tesouro da história da nossa doutrina espírita. E ele, então, como presidente de honra, traz ali os seus discursos, traz ali a sua palavra serena, mas firme, sábia e sempre ponderada, atua como um condutor dos debates para que não se perdessem apenas no mero intelectualismo, nos meros formalismos, e realça sempre a importância de Allan Kardec naqueles tempos difíceis para o Espiritismo, em especial após a partida do codificador. E em um desses discursos, portanto, Leon Denis nos traz algumas considerações que julgamos aqui importantes. É sempre muito rico, fecundo para nós podermos nos debruçar sobre as palavras desses que nos antecederam, desses que fizeram tanto pelo Espiritismo, para nelas meditar quanto à nossa própria atuação. Nossa atuação individual, cada um no seu posto de trabalho, na sua frente de atuação, nosso trabalho coletivo, enquanto movimento federativo, enquanto casa espírita. É sempre muito importante estarmos sintonizados com essa corrente, com esse fluxo que vem destes corações e que agora passa por nós, mas que é preciso deixemos passar a contento, levando com fidelidade, levando com consciência a flama que nos foi entregue para não comprometer esse trabalho já mais do que secular da doutrina espírita. E então que nós vamos registrar uma fala do grande Leon Denis, na abertura de um desses dias de reuniões, mais especificamente no dia 10 de setembro de 1925, Leon Denis traz algumas considerações muito interessantes no seu discurso de abertura daquele dia. Lembrando que nesse congresso estavam também presentes grandes figuras como Oliver Lodge, Arthur Conan Doyle, que era um grande admirador de Leon Denis, que muito trabalhou com o alcance que ele já tinha à época, né, por conta da sua literatura, do seu trabalho literário, o alcance que ele já tinha à época, ele muito trabalhou por difundir a doutrina espírita. Temos até um vídeo dele falando a respeito do espiritismo, mais uma das pérolas valiosas do espiritismo. Temos uma outra foto do congresso, em que temos essa bancada dos espíritas que ali estavam presentes, e lá está ao centro Leon Denis com a sua barba bipartida, e mais ao canto temos também a figura de Arthur Conan Doyle.
Então, nesse discurso do dia 10, ele começa falando que foi retirado da sua aposentadoria espiritual em decorrência daquelas circunstâncias. Flammarion não poderia participar, ele então aceita o convite, desencarnaria, né, logo ali adiante, não muito tempo depois, mas aceita o convite para participar daquele evento, menciona todas as lutas vividas naqueles pouco mais de 50 anos desde a partida de Kardec. Kardec parte em 69, estávamos ali em 1925. Ele fala de todas as dificuldades, em especial quando, do conhecido processo dos espíritas, no ano de 1975, que gerou uma série de intercorrências, empecilhos para o espiritismo, especialmente na França, mas ali se mantiveram firmes esses esteios da doutrina espírita, amparados pela espiritualidade. Leon Denis também agradece profundamente a espiritualidade, ele que sempre teve uma convivência muito estreita com os seus benfeitores espirituais, dentre eles Jerônimo de Praga, aquela donzela, né, o espírito azul que ele mencionava, que se tratava em verdade de Joana d'Arc, outro espírito pelo qual ele tinha uma profunda admiração e carinho, ela que era uma das benfeitoras da própria França. Então ele agradece também esse suporte da espiritualidade sempre presente, em especial nesses momentos difíceis. E então diz que naquele congresso, uma das perguntas que mais lhe haviam feito os que estavam presentes, tínhamos mais de 25 países, se não me engano, ali presentes ou representados, era: o que é o Espiritismo, Leon Denis? Era a pergunta que ele mais havia recebido. O que é o Espiritismo? É uma ciência? É uma doutrina? Uma filosofia? Uma religião? E então diz ele, aqui não falamos de religião no seu sentido cultural apenas, mas no seu sentido mais elevado, mais sublime. Ao que ele então responde, e temos felizmente o registro desse discurso. Ele diz assim: bem digo diretamente, o Espiritismo é mais do que isso. Deixem-me explicar. Em sua evolução ao longo dos séculos, o homem acreditava ter definido as fronteiras entre os diferentes domínios do pensamento. Ele compilou-as em divisórias estanques e criou compartimentos. Aliás, isso é uma das coisas que temos visto cada vez mais se acentuar à medida que passa o tempo. É, de certo modo, um processo natural e compreensível, porque o âmbito do conhecimento humano vai se tornando tão amplo que a gente vai compartimentando cada vez mais. E aí vamos nos tornando especialistas do detalhe, da especificidade de tal ramo, porque é a nossa limitação. Mas quando voltamos ao tempo, vemos alguns dos grandes sábios da antiguidade, não muito longe de nós, voltarmos ali ao período da Renascença, dificilmente veremos alguém que era só artista. Em geral, ele era artista, cientista, biólogo, físico, matemático, filósofo, teólogo, porque eram espíritos que estavam interessados, sobretudo, na unidade da criação, em entender como tudo está conectado, em identificar como que a arte está intimamente associada à filosofia, que, por sua vez, está intimamente conectada à reflexão sobre Deus, suas leis, a natureza, tudo se interconectando. Por isso temos essas figuras como Leibniz, como Da Vinci, que ao mesmo tempo em que eram matemáticos, eram filósofos, também artistas, também teólogos, enfim. É disso que Leon Denis está tratando. E é preciso, embora as demandas da nossa limitação nos peça, às vezes, essa compartimentação do conhecimento, é preciso não percamos esse espírito de todo, essa visão integral, universal. E nesse sentido, é para onde está nos conduzido aqui Leon Denis, a doutrina espírita tem muito a nos ensinar, ou a contribuir. Porque, nos dirá ele, um dos principais papéis do espiritismo é nos dar essa visão de conjunto. Uma das coisas mais fantásticas do espiritismo é a perspectiva que ele nos traz, fazendo-nos ver as coisas de tão alto
nos ajuda a ver como que, por exemplo, os movimentos, os processos da história estão conectados à intervenção espiritual, que por sua vez atua em diferentes frentes. Missionários que reencarnam, por exemplo, para sublimar as artes, dando ou secundando os esforços daqueles que, por sua vez, laboram no âmbito da filosofia, que, por sua vez, contribuem para renovar algumas concepções da religião, tudo integrado quando se vê de cima. Quando vamos, por exemplo, a Ivone do Amaral Pereira, relíamos recentemente esse trecho no livro Devassando o Invisível, capítulo de número 3, ela conversa ali com o seu amigo espiritual, o espírito de Chopin, que é um dessas grandes almas que tem voltado com uma certa regularidade a deixar legados valiosos. Ele que, como ele mesmo revela ali na obra, em outra encarnação havia sido Rafael Sanzio, o grande pintor. E aos tempos do Império Romano, o grande poeta Ovídio. Então, Ovídio, Rafael Sanzio, Chopin, um espírito que tem contribuído enormemente para com a arte. E ele ali revela que Victor Hugo, um outro desses grandes gênios da humanidade, se preparava para que, a partir dos anos 2000, pudesse capitanear toda uma falange das artes que reencarnariam neste orbe para levantar, soerguer, sublimar a expressão artística no mundo, secundando, dando suporte a todo o processo de renovação filosófica pelo qual passa a humanidade. Passará, estamos passando, pelo qual passará a humanidade, sobretudo impulsionada pelo Consolador, por essa abertura de horizontes espirituais para a humanidade terrestre. Então o Espiritismo nos permite entender esses movimentos e até as resistências que surgem a esses movimentos em sentido mais amplo. Uma obra como A Caminho da Luz de Emmanuel, embora a síntese da síntese do que seja o processo histórico da humanidade, nos ajuda a ver as coisas de mais alto, a ter essa visão de unidade. Então é isso que Leon Denis começa nos trazendo aqui. O Espiritismo, ele é mais do que isso, porque até então nós acreditávamos, com o passar dos séculos, que bastaria compartimentar o conhecimento nesta ou naquela área, neste ou naquele ramo. Em um, ele colocou a ciência, em um desses compartimentos, né? O ser humano colocou a ciência. Em outro, a filosofia. E em outro, as religiões. E tudo se contradizendo, se combatendo. E desses conflitos resulta um estado de confusão, de incerteza, que é a causa da maioria dos males da humanidade. Há aquele capítulo no seu livro Depois da Morte, uma de suas obras magnas, capítulo de número 8, chamado A Crise Moral, em que Leon Denis descreve muito bem para nós o que era o contexto de surgimento do Espiritismo, em que se acentuava, talvez como nunca até então, esse conflito entre ciência e religião, ou entre mesmo a filosofia e a religião. Naquele contexto de aparente contradição entre essas alavancas do progresso humano, surgiria o Espiritismo para nos ajudar a ver que essas contradições são mais aparentes do que reais. Porque, em verdade, entendidas em sua essência, são aliadas. E é por isso que Kardec, iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, traz logo ao início a aliança da ciência e da religião. Poderíamos acrescentar também da filosofia. Para vermos que essas três frentes, ou esses três pilares, vêm dar sustentação a todo o conhecimento humano na sua ânsia por entender ao Criador e a sua obra. Só que cada um muito retido no seu reduto mais específico não conseguia ter essa visão de conjunto. O Espiritismo vem nos trazendo para uma perspectiva mais elevada, para um novo ponto de vista, como também nos diria Allan Kardec, nos permite fazer as devidas conexões. Então só imaginemos, só vislumbremos o que ele prepara, o conhecimento das leis espirituais da vida, da realidade do Espírito. O que ele prepara na integração, por exemplo, dessas leis ou desses conhecimentos com a medicina, com a psicologia,
com a biologia, com a história, com a antropologia, com a educação, com a própria filosofia. O quanto não são mais amplos os horizontes, as perspectivas desses campos do conhecimento, uma vez que realmente abraçarem essa oferta ou essa revelação que o Espiritismo traz. Conheceremos ou entenderemos melhor o ser humano e as sociedades. O ser em sua essência, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, graças às pontes que o Espiritismo propicia. Porque, como diria Kardec tantas vezes em sua obra, ele tangencia praticamente todas as grandes questões da humanidade. E não por acaso, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec assim o define como sendo a ciência do infinito. Ciência do infinito. Porque à luz do Espiritismo, a psicologia, a antropologia, a biologia, a própria história, tudo ganha uma nova dimensão. E Kardec ele já nos alertava. Para se formar na Terra um médico, um engenheiro, nem sempre dos melhores, diz ele, às vezes são necessários anos a fio de estudo. Não nos enganemos, portanto. Quem quer conhecer de fato a ciência do infinito, a ela precisará dedicar tempo. E não dizemos aqui uma encarnação. Muito tempo. Conhecer a vida em sua magnitude tão sublime. Por isso é o Espiritismo. Um oceano do qual temos conhecido por ora o litoral. Temos caminhado pela praia, arriscando alguns passos, ondas adentro, mas há um oceano a se desbravar ainda, com auxílio dessa doutrina grandiosa. É disso, portanto, que Leon Denis está aqui a tratar conosco. Já com essa visão acerca do Espiritismo, em 1925. Ora, o Espiritismo, longe de se confinar nestes moldes antigos, em que tudo está ali divididinho, compartimentado, nesses compartimentos estreitos onde o pensamento se estiola e se enfraquece, ele acaba por transbordar por todos os lados. Então, o Espiritismo, nas palavras de Denis, é transbordamento. É não se deter nos estreitos compartimentos, nos muros estabelecidos por nós, aqui encarnados e às vezes tão limitados em nossa apreensão da vida. O Espiritismo, ampliando-nos os sentidos, a perspectiva, os horizontes, ajuda-nos a transbordar, fazendo então com que a arte se conecte à filosofia, com que a filosofia se integre melhor à religião, e a religião, por sua vez, à ciência, superando as aparentes contradições para entender que eram apenas visões limitadas humanas e que, no fundo, em essência, estão profundamente integradas, porque é uma lei apenas, uma criação apenas, que nós temos buscado aprender por diferentes prismas e perspectivas. Então, o Espiritismo, ele nos ajuda a sobrepor essas limitações do pensamento humano, a transbordá-las. O Espiritismo fez um esforço, não para destruir, mas para ampliar, expandir, para arrebatar o espírito humano das rotinas do passado e fazer subir para estágios superiores do conhecimento, através de uma compreensão, uma concepção mais ampla, mais completa da vida universal. Aqui Leon Denis reflete uma frase de um outro pensador que achamos sublime em sua síntese. Ele assim nos diz: tudo que sobe, converge. Quanto mais baixo estamos, em termos de horizonte alcançado, em termos de faixa mental, mais divisões aparentes nós encontramos. Agora, quanto mais se eleva o espírito, engrandecendo-se em virtude e sabedoria, mais ele consegue notar, entender a convergência das coisas. Por isso, tudo que sobe, converge. Quanto mais subimos na criação, mais universal é a vista do ser.
mais universal é a sua compreensão. Por isso o Espiritismo trata tão essencialmente de universalidade. A ele, todas as doutrinas, todas as religiões, para ele, têm um papel a cumprir. São partes desses compartimentos ainda necessários ao ser humano. Mas ele entrevê a convergência no processo evolutivo. E por isso, estimula, influencia positivamente a todas as frentes de desenvolvimento humano, porque sabe que cedo ou tarde elas haverão de convergir. Tudo que sobe, converge. É disso que ele está aqui a tratar. Para uma síntese em que possamos unir e misturar um dia todas as formas de pensamento e ciência. Há um capítulo na obra de Kardec, naquela que é chamada a última das obras básicas, o livro A Gênese, lançado pouco antes de Kardec desencarnar. Há um capítulo ali que é magistral. É uma espécie de uma grande síntese da doutrina espírita, de tudo o que havia sido feito e empreendido até então por Kardec. Porque ali ele trata não só do processo de estabelecimento da doutrina espírita, ele trata do seu caráter, da sua natureza, da sua função, do seu objetivo. Ele a vincula a todo esse movimento histórico de desenvolvimento humano. Trata-se logo do capítulo 1 do livro A Gênese, chamado Caráter da Revelação Espírita. E ali o que nós vemos, ou o que podemos depreender da fala de Kardec, que o Espiritismo é uma grande doutrina de síntese. Porque, em geral, ele não traz nada de novo propriamente, mas ele reúne de maneira nova muitos dos conhecimentos esparsos da humanidade, agora os despojando daquilo que eram acessórios, acréscimos humanos. Agora ele compila tudo isso de maneira sólida, coerente, num corpo de doutrina que sintetiza milênios de evolução da humanidade. A reencarnação, por exemplo, é tema tratado há milênios na história da humanidade. Mas, muitas vezes, imiscuída a incompreensões humanas, a preconceitos humanos. Daí, por exemplo, a teoria da mente em psicose. Então, tem lá essa ideia numa determinada cultura ou tradição. Em outra cultura ou tradição, temos lá a ideia do mundo espiritual, dos estágios, digamos assim, do céu, dos estágios do inferno, como é que eram as consequências para as almas a partir da vida que tiveram. O Espiritismo vai e traz isso, só que vai purificando, digamos assim, os conceitos, mostrando o que era símbolo, o que era metáfora, trazendo aquilo de maneira mais clara, lúcida, acessível, compreensível para a humanidade. É como se ele fosse juntando, então, as diferentes varas num feixe sólido e entregar-se isso à humanidade como a síntese de milênios de esforços de muitas culturas, de muitas tradições, de muitos espíritos, despojando isso dos excessos humanos, de superstição, de ignorância, de interesses, apresentando agora o produto desse processo multimilenário. Então, é uma doutrina que sintetiza, que faz convergir, que nos propicia uma visão universal, em que essas três dimensões não mais serão tratadas de maneira assim tão separada, estarão unidas, porque representam a própria natureza também da doutrina. Ciência, filosofia e religião, ou um aspecto moral, como queiramos. Assim como Kardec o define em o que é o Espiritismo. Uma ciência de observação. Também uma doutrina filosófica de consequências morais. O que Emmanuel traz depois, no prefácio do livro Consolador, é apenas um reflexo do que Kardec já havia trazido, do que Leon Denis aqui trabalha conosco. E mais adiante, então, no seu discurso, ele diz: vocês já perceberam a transformação que ocorre lenta e silenciosamente? Não digo fisionômica, melhor dizer, pela alma de nosso planeta, por quase um século, ou seja, desde o surgimento do Espiritismo. Das forças novas que entraram em ação, porque o mundo invisível está trabalhando.
e os choques dos conflitos gerados pelo encontro de correntes novas com as forças resistentes do passado resulta em um estado de confusão e desordem, que por vezes assemelha-se ao caos. Então ele convida a termos um olhar panorâmico para o que sucedia no mundo àqueles tempos, desde o advento do Espiritismo. E claro, hoje nós, um século à frente, podemos olhar vendo com, digamos, um recorte ainda mais amplo. O que é esse processo desde o advento do Consolador? Aparente caos, porque o alto segue trabalhando incansavelmente, planejando, mas os espíritos que lá de tão alto contemplam o desenvolvimento da humanidade não trabalham com o mesmo timing nosso, com o mesmo senso de tempo, de processo, que é um século para um espírito superior. O próprio Kardec, como sabemos, é um espírito há muito, isso Erasto fala a ele, há muito dedicado aos trabalhos com Cristo, em especial no contexto do Evangelho. Como sabemos, em encarnação anterior foi ele Jan Hus, lá no século XV, XIV, iniciando um projeto de resgate do Evangelho. Primeiro do texto, para que depois pudesse ser resgatado o Espírito. Então, primeiro ele vem na figura de Jan Hus, um dos precursores da reforma, para que ao menos o texto pudesse ser de volta trazido ao debate. E morre por isso. Queimado numa fogueira. Para 4 séculos depois, vir dar continuidade no trabalho. Então veja só, nós estamos tratando de espíritos que trabalham em projetos de ordem secular. Primeira etapa do projeto, 4 séculos antes. Segunda etapa do projeto, 4 séculos depois. Porque assim trabalha o Cristo. E os seus colaboradores. O aparente caos somos nós quem vemos por causa da nossa visão tão compartimentada. Mas a espiritualidade prossegue, diz Denis. Ao observador atento, no meio dessa confusão, sabe discernir a ação das forças que trabalham para a preparação de uma nova ordem. Bem, a esta humanidade que se eleva ardentemente, apaixonadamente, ávida de viver e de crescer, precisamos de formas novas. Deve ser uma crença, um credo universal que possa unir todos os pensamentos e corações em uma aspiração comum para o bem, para a beleza suprema, para Deus. E isso será a obra de realização futura que o Espiritismo é o propulsor. Para encerrar, diz ele ainda, quero lembrá-los de algo essencial. Na marcha da humanidade, nesta marcha para o destino, para a verdade, a luz, para esse objetivo distante que se chama perfeição, vocês, diz ele a todos os espíritas, estão na vanguarda desta caravana humana e devem servir de guias. Nos conclamando, portanto, aos nossos deveres imensos, ante o quanto temos recebido do Consolador. Então esse é um recorte, um trecho, do último canto do Bardo de Tours. Não muitos meses à frente, como dissemos, ele haveria de desencarnar. Esse grande filósofo, poeta, apóstolo do Espiritismo, nos deixa esse legado, essa visão de um Espiritismo que é muito mais do que simplesmente um movimento humano, mas um projeto imenso de expansão da mentalidade, do modo de pensar da humanidade, levando-nos realmente à condição, elevando-nos à condição de espíritos, cidadãos cósmicos, cidadãos do universo, que trabalhamos nesta terra, neste rincão, por algo muito maior do que até mesmo a terra. Trabalhamos por um projeto de eternidade, de imortalidade. Assim, Leon Denis trazia as suas considerações e a sua visão sobre o Espiritismo há um século, em 1925. Mas é interessante notar, partindo também dessa deixa que ele mesmo nos deixou, nos trouxe, que a espiritualidade sempre esteve ativa
em seus esforços, em seu trabalho, em sua condução do movimento espírita, bem como do progresso da humanidade como um todo. E é muito rico para nós podermos ter acesso, pela literatura mediúnica, a algo desses bastidores da atuação do mundo espiritual. E é assim que nós vamos, então, agora a um registro feito por Humberto de Campos, que está logo no capítulo 1 do livro Novas Mensagens, em que ele nos fala de um outro congresso, mais ou menos ali na mesma época, mas desta feita no plano invisível. Um congresso, diz ele, que se deu ali no limiar do século XX. Não sabemos se antes dele iniciar ou logo depois dele ter iniciado, no limiar do século XX. Diz-nos Humberto de Campos que a espiritualidade, depois de já terem retornado ao mundo espiritual boa parte dos companheiros de Allan Kardec na empreitada inicial do espiritismo, a espiritualidade que preside o movimento espírita internacional, digamos assim, no mundo espiritual, se reuniu para fazer ali um balanço das realizações e das obras em perspectiva, que havia sido feito até ali, os primeiros esforços, as primeiras edificações do espiritismo no velho mundo, e o que se planejava dali por diante. Vivia-se nessa época, limiar do século XX, de alma aturdida pelas realizações impressionantes da ciência, da indústria, que prometiam grandes conquistas à humanidade, e então a espiritualidade convoca esse conclave no mundo espiritual, representados ali diferentes países, por meio das falanges responsáveis pelo trabalho desenvolvido em cada um desses países, para que pudessem debater a divulgação da nova fé, para que pudessem analisar as possibilidades de cada país no tocante ao trabalho imenso de restauração do cristianismo em suas bases puras e simples. E é então que um dos coordenadores dessa reunião começa a falar, primeiro da Ásia, do Oriente, com as suas doutrinas espiritualistas milenares, mas muitas das vezes estagnadas em determinados preconceitos, em determinadas questões, ainda não conseguindo fazer a conexão à mensagem do Cristo. Diz ele que chegaria o tempo mais propício de um novo surto de desenvolvimento por lá, mas que por hora era preciso voltar os olhos para a Europa e para as Américas. Anuncia que dores viriam. Lembrando, no início do século XX, 2 grandes guerras estavam por vir. Leon Denis já falava tendo passado por uma delas, que muitas questões trouxe para a Europa no âmbito da espiritualidade, da busca pela espiritualidade. A Segunda Guerra haveria de complicar ainda mais esse fator ou essa questão. Mas o Espírito anuncia, olha, grandes dores virão. Mas das ruínas da civilização ocidental deverá surgir uma nova ordem de coisas. Uma nova civilização sobre as bases da solidariedade e da paz. Do cristianismo restaurado em suas essências mais puras e mais simples, e agora amplificado pelas verdades do Consolador. E então ele começa a sondar. Pede que cada representante de cada país pudesse dizer a quantas andava o movimento espírita, o desenvolvimento das ideias espíritas em seu país. Então começa o representante da França que diz: a França, berço do grande missionário e codificador da doutrina, desvela-se pelo esclarecimento da razão, ampliando os setores da ciência humana, positivando a realidade de nossa sobrevivência através dos mais avançados métodos de observação e pesquisa. Lá se encontram ainda numerosos mensageiros do alto, como Denis, Flammarion, Richer, clareando ao mundo os grandes caminhos filosóficos e científicos do porvir. Então assim se expressa o representante da França. A Grã-Bretanha, afirmava outro, multiplica os seus centros de estudo e de observação, intensificando experiências de crux e dissolvendo preconceitos. A Itália, continua um outro
mensageiro. Teve com Lombroso o início de experiências decisivas. O próprio Vaticano se interessa pela movimentação das ideias espiritistas no seio das classes sociais, onde foi estabelecido rigoroso critério de análise no comércio dos planos invisíveis com o homem terrestre. A Rússia, bem como outras regiões do norte, conseguira com Aksakov a difusão de nossas verdades consoladoras. Até a corte do czar se vem interessando nas experimentações fenomênicas da doutrina. Aqui, abrindo um parênteses, Kardec e mesmo Leon Denis haveriam mais tarde divulgar as interessantíssimas cartas de Johann Caspar Lavater, pastor suíço que vivia em Zurique, na Suíça. Cartas essas trocadas com a czarina da sua época, a esposa de Paulo I, se não me falha a memória, a respeito desse intercâmbio com o mundo espiritual. Cartas que datam do início do século XIX. 1801, 1802. Portanto, mais de 50 anos antes de Kardec. E você lê as cartas, temos praticamente ali a doutrina espírita, em muitas de suas conceituações fundamentais. Algo impressionante. Kardec faz questão de compartilhar isso na Revista Espírita, dizendo ou mostrando-nos como que o trabalho já vinha sendo feito em outras frentes e que ele foi então um grande compilador, em verdade. Então, mesmo o czar, a corte do czar já se interessava por esses temas e Lavater é um desses pioneiros. A Alemanha, por sua vez, possui numerosos físicos que se preocupam cientificamente com os problemas da vida e da morte, enriquecendo os nossos esforços de novas expressões de experiência e cultura. Então, cada um daqueles países foi trazendo as suas perspectivas, a quantas andava o espiritismo, em geral mais voltado ali para os aspectos, de observação, científicos ou filosóficos. Quando então, todo o recinto, aquele ambiente espiritual é tomado por uma grande luz. Luz sublime, que levou todos a uma emoção indizível. Sentir uma presença diferente. E uma voz então suave, e ao mesmo tempo poderosa, passa a ressoar naquele ambiente espiritual. Amados meus, não tendes para a propagação da palavra do Consolador senão os recursos da falível ciência humana? Todos aqueles países pareciam apenas se apoiar nos aspectos científicos, quando muito filosóficos, para a difusão do Consolador. Poucos consideravam ou pareciam considerar talvez a dimensão mais fundamental daquele movimento. É o que essa voz retumbante, embora suave, começa por indagar. Confiais apenas na ciência falível dos homens para difundir a ciência do infinito? Apenas nos parcos sentidos humanos, nos estreitos compartimentos da ciência e da análise humana? Esquecestes que os excessos de raciocínio prejudicaram o coração das ovelhas desgarradas do grande rebanho? Esqueceram-se da experiência de Paulo em Atenas, a capital intelectual do mundo de então, grande esperança do maior divulgador do cristianismo e ao mesmo tempo a sua maior decepção. Porque Atenas era um mármore de beleza, um intelecto lustrado, como aqueles mármores dos templos e das esculturas atenienses, mas endurecido e frio como aquele mesmo mármore. Esquecestes disso? Não haverá verdade sem humildade e sem amor. Porque toda a realidade do universo e da vida deve chegar ao pensamento humano, antes de tudo pela fé,
ao sopro dos seus resplendores eternos e divinos. Como não nos esquecemos daquele senador, outrora tão orgulhoso, vaidoso das conquistas e da ilustração romana, que pensava: quem é esse mísero galileu para se dirigir a mim nestes termos, me conclamando a humildade? Quando ele se lembrava, pelo pensamento, das edificações da cidade eterna, grandiosa. Julgavam ela eterna, indestrutível. Ao que aquele jovem rabi lhe diz: todas as vossas conquistas, todas as vossas edificações são bem miseráveis. Porque ao sopro da renovação, vossas ciências serão transformadas. Vossos maiores nomes serão consumidos pelo tempo, substituídos por outros, que abrirão mais amplos horizontes, a ciência, a arte, a filosofia. Vossas edificações, que julgais eternas, um dia serão ruínas, consumidas pelo tempo, pela natureza. Ele, que se julgava no ápice da sabedoria, em seus conhecimentos sobre o direito, sobre a lei romana, para vir a descobrir mais tarde que da vida e das leis divinas pouco ou nada conhecia. E que às vezes as criaturas as mais incultas estavam mais à frente do que ele na jornada da vida, porque acessando a verdadeira dimensão da verdade que nunca vem apartada da humildade, ou que só floresce onde há humildade. Ele que haveria de entender aquelas palavras que seguem ecoar, porque imortais. Glória te dou, ó Pai, graça te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então era o que aquela voz entoava naquela assembleia luminosa, naquele congresso espiritual. Operários do Evangelho, excelente é a ciência bem intencionada do mundo, mas não esqueçais o coração em vossos labores sublimes. Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre. Iniciai ali uma tarefa nova. Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura e inabalável da fé que remove montanhas, e se o Consolador significa a doutrina luminosa e santa de esperança e redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade. Antes de tudo, porque sem caridade não haverá paz, nem salvação para o mundo que se perde. E ao terminar essa locução, todo o recinto é tomado de nova claridade, que é então direcionada num aluvião de luzes àquela terra que repousava sob o clarão do cruzeiro. Porque assim estava decidido no mundo espiritual. Que o espiritismo floresceria onde mais caridade houvesse. Porque é a caridade o cimento da eternidade. É a caridade que dá perpetuidade àquilo que se faz. É a caridade o selo da eternidade. E estávamos avisados por Kardec, porque era esse o seu tema principal. Se era ele o grande cientista pelas observações que fez, o grande filósofo, o gênio do pensamento, por suas deduções sempre tão lúcidas e coerentes, era, acima de tudo, o apóstolo do coração, que apontava sempre que o espiritismo não alcançaria a sua função primordial, seu objetivo maior, se não alcançasse o coração. Por isso nomeia ele o espírita completo, o espírita verdadeiro, como sendo o espírita de coração, aquele para o qual o espiritismo se traduz em sentimento renovado e sentimento que se traduza em serviço.
em caridade expressa, no seu sentido mais amplo, para além da caridade material, caridade que se traduza por benevolência, por indulgência, por perdão. Quantas das vezes Kardec não tratará disso? Um dos cursos mais belos que ele fez, que está registrado no livro Viagem Espírita, de 1862, o terceiro discurso. O tema principal é a caridade, e Kardec dirá: sem caridade não há instituição humana estável. Ficamos a pensar as dificuldades do Espiritismo em se manter em outros rincões, em determinado local, em determinada instituição. Haveremos sempre de nos indagar. Temos ali suficiente provisão desse recurso que dá estabilidade, que dá perenidade a qualquer obra espírita. Sem caridade, complementa ele, constrói-se sobre a areia. O Espiritismo não se perpetuará senão onde for entendido e vivido nesses termos. Não que se reduza aqui a importância da ciência, tampouco da filosofia, mas para que não se perca a essência daquilo que Kardec trouxe, daquilo que ele expressou lá no capítulo já citado do caráter da revelação espírita. É o Espiritismo uma grande doutrina de síntese, de convergência, de união entre os diversos ramos do conhecimento, do saber humano, mas acima de tudo é o Espiritismo, diz ele neste capítulo, o Consolador. Dando sequência ao que o Cristo iniciou, e só cumprirá a sua missão se assim for entendido, se assim for vivido. E talvez por isso, nestas terras, tenha triunfado, tenha se mantido, tenha prosperado como em nenhum outro lugar. Porque aqui se entendeu essa sua essência. Sem caridade não há espiritismo sustentável, que se mantém na instituição ou no coração. A caridade é a alma do espiritismo, diria Kardec, num artigo muito interessante na revista de dezembro de 1868. Por isso, no Livro dos Médiuns, item 350, ele diz: Espiritismo cristão e humanitário, essa bandeira que desfraudamos bem alto, por saber que só aí temos a salvaguarda da ordem pública, a garantia, o sinal de uma nova ordem, de um novo tempo de fato para a humanidade. O único recurso que de fato pode dar estabilidade a tudo que se faz em nome do Espiritismo. É o que essa voz disse, pronunciou nesse conclave espiritual. E é por isso que Humberto de Campos assim encerra esse seu relato a respeito dos bastidores da doutrina espírita, antes desse congresso em 1925, dizendo: e foi assim que a caridade selou, então, todas as atividades do espiritismo brasileiro. Seus núcleos em todo o país começaram a representar os centros de Eucaristia Divina para todos os desesperados e para todos os sofredores. Multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador em todas as suas cidades prestigiosas e as receitas mediúnicas, os conselhos morais, os postos de assistência, as farmácias homeopatas gratuitas, os passes magnéticos multiplicaram-se em todo o Brasil, para a fusão de todos os trabalhadores no mesmo ideal de fraternidade e de redenção pela caridade mais pura. Então é interessante colocarmos em perspectiva esse processo de desenvolvimento do Espiritismo. Enquanto em 1925, uma das maiores figuras de nossa doutrina trazia ali um último de seus cânticos, e o Espiritismo passaria por tempos difíceis à frente na França, como sabemos, já nestas terras o Espiritismo se consolidava. Já por aqui haviam passado Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caio Barchutel ainda estava encarnado, levando adiante os seus trabalhos de divulgação. Não muito distante dali, cerca de 2 anos à frente, em 8 de julho de 1927, um jovem
em Pedro Leopoldo, escreveria sua primeira página mediúnica, num processo que transformaria a história do Espiritismo nestas terras e da doutrina espírita como um todo. Coloquemos em perspectiva a história e vejamos os resultados dessa reunião, que são para nós inegáveis. Falamos desses grandes nomes, que não podemos esquecer: Eurípides, Caibar, Bezerra, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira. Mas quantos fazem parte dessa história de um século? Nos mais singelos redutos e rincões de nossa pátria, nós que temos tido a oportunidade de viajar, e uma das coisas que mais nos alegra é conhecer a história de cada casa, de cada pioneiro, de cada pioneira, de suas lutas, sacrifícios, porque foi pelo seu heroísmo e pela sua caridade que o Espiritismo aqui fincou raízes, de maneira a não serem mais extirpadas. E é dessas raízes que não podemos nos esquecer. Investamos sim no estudo que esclarece e que liberta, na ciência, na filosofia, que o Espiritismo há de trazer ao mundo renovadas, porque agora mais do que nunca integradas em seus mais diversos ramos do saber humano. Mas não nos esqueçamos da alma do Espiritismo, do que o tem feito e o faz ainda tão vivo nesta nação. Esse Espiritismo que começava e que se mantinha simples, na caridade dos passos, das visitas fraternas, do acolhimento amoroso, das receitas mediúnicas, das reuniões mediúnicas, do esclarecimento, às vezes partido de pessoas iletradas, mas de uma extrema boa vontade, que foram e seguem sendo instrumentos do alto, vinculando conhecimentos de uma sabedoria que a ciência do mundo está longe de abarcar, porque acessando a própria lei divina em sua essência. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. E esse tem sido o segredo do Espiritismo nestas terras. Esse tem sido o segredo do Espiritismo na sua história nesta nação. Partindo daquele conclave, daquele congresso na França, partindo desse conclave, dessa conferência no mundo espiritual, chegando até nós. Um século se passa daquela reunião. Projetemos um século à nossa frente. Difícil seria, talvez, para nós divisar o que vem por aí. Mas podemos, pelo que já foi feito, aprender o quanto nos cabe trabalhar e fazer com denodo, com entrega, com dedicação, com alma, sobretudo com o coração, com caridade, aquilo que nos compete agora, para que o Espiritismo se mantenha vivo como sempre esteve na história dessa nação e que para daqui possa retornar, possa se espraiar para outras coletividades, levando a sua imensa contribuição que prepara, enfim, para o mundo, a era do Espírito, a era nova da consciência espiritual para as criaturas, na certeza de que por aqui passamos. A terra, por ora, é o nosso lar, mas somos filhos, em verdade, das estrelas, da eternidade, do infinito. Eis a nossa destinação, eis a nossa cidadania que o Espiritismo nos está a ofertar. Que os exemplos dos que nos antecederam nos inspirem e que possamos, como Leon Denis, tudo entregar do nosso coração, da nossa vida, a essa causa que, por sua vez, a nós tanto tem nos dado. Que Jesus a todos nos abençoe. Trabalhemos pelos séculos que hão de vir. Séculos certamente de luz e de muita esperança para toda a humanidade. Muito obrigado, muita paz a todos. Você está aqui? Não disse que ia ser outro show? Presente, né? Arthur, o que a gente pode fazer a não ser te agradecer, né, a tua disponibilidade, o teu carinho, a tua caridade, né, como tu bem abordaste na tua palestra, né, a tua simpatia, né, a União Espírita Porto Alegrense está sempre aberta a ti,
e o que a gente puder fazer para te ajudar. Quem sabe um dia possa voltar aqui para nos abrandar. E nós gostaríamos de te agradecer muito de coração para ter feito ainda mais feliz o nosso ano do centenário. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado. Então a gente vai passar agora para a parte final, né, do nosso trabalho. A gente novamente gostaria de agradecer a todos que estão presentes, né, as casas espíritas que vieram também, seus representantes, a Federação Espírita, né, e eu gostaria, se fosse possível, né, pedir ao nosso presidente Antônio Nascimento para que fizesse a prece de encerramento do nosso trabalho. Tá bom? Enquanto ele se desloca até aqui, a gente depois vai ter ao final do nosso trabalhinho, vai ser uma confraternização aqui no salão de baixo, e depois nossos amigos vão nos conduzir até lá. Tá bom? Aguardem um pouquinho no salão e a gente já desce depois. Tá bom? Então, mais uma vez, parabenizando a Associação de Espírita União Porto Alegrense pelo centenário, agradecer o Arthur, né, pelo mini roteiro, né, que esteve em Gravataí ontem, hoje aqui em Porto Alegre, né, na União, e tem vindo uma certa frequência aqui no Rio Grande do Sul, né, e para alegria, né, com a concordância da Kátia, né, a gente vai lembrar que agora, no dia 28 de fevereiro, o Arthur vai estar novamente aqui em Porto Alegre conosco, né? Ele vem para o aniversário, para o evento de aniversário dos 105 anos da Federação Espírita Gaúcha, que faz dia 17, mas é bem no feriado do Carnaval. A gente vai então fazer o evento lá no Teatro do Bourbon Country, tá? E junto com o Arthur teremos também a presença do Carlos Campos, que vai trabalhar um seminário conosco, né, com a temática Buscar o Essencial, o Caminho para a Paz Interior. Tá? É um local mais amplo, né, com 1.100 lugares, mas a gente precisa que as pessoas façam as inscrições para a gente poder organizar. Então, está no site lá do Bourbon, você pode pegar o ingresso diretamente do Bourbon ou pela plataforma, né, YouRu, ali, que consegue fazer a gestão dos locais lá direcionados. Tá? Isso. Tá bom, a Kátia vai fazer a divulgação interna para nós aqui, como as outras casas estão fazendo. A gente agradece, que eles que puderem, a gente também tem mais esse momento de comemoração conjunta. Né? Então vamos nesse instante, aproveitando esta manhã em que alimentamos a nossa alma, fortalecemos a nossa fé, a nossa esperança e principalmente esse sentimento de pertencimento a uma grande caminhada de evolução espiritual, onde cada um está buscando fazer com que a sua luz brilhe, refletindo o amor do nosso Mestre Jesus, refletindo o ensinamento que o nosso Consolador prometido, a doutrina espírita, traz e que faz com que nós tenhamos esta fé raciocinada para enfrentarmos no dia a dia os desafios, as provações, mas também usarmos o nosso talento com coragem, com paciência, com resignação, mas com muita alegria, porque, como disse o Cristo, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, que cada um de nós possa ser uma carta viva do Evangelho, florescendo, mesmo entre um solo pedregoso, difícil, mas fazendo com que essa fé, essa esperança, essa alegria, esse sentimento de espiritualidade, de certeza da continuidade da vida, possam estimular e alegrar a tantos que às vezes caminham ao nosso lado sem um sentido, cansados, sobrecarregados, sem perspectiva, sem esta alegria de viver. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos estimule a todos, a esta casa, ao Arthur e a todos nós. Que assim seja. Viva a nossa união!
agora convidar o pessoal para descer, mas antes, uma coisinha que eu me lembrei, uma falha minha bem grande. Eu queria lembrar de forma especial o nome do nosso presidente de honra. Ele que chegou na nossa união desde a época em que a casa tinha um aluguel na Rua da Praia, ali, primeira sede, seu José Tomazoni, a nossa homenagem. Ele que dedicou-se muito, mas quem o conheceu, quem conviveu com ele, sabe o trabalhador incansável que foi. E eu queria deixar isso registrado. Muito obrigada. Mas agora nós vamos, então, vou pedir que passemos aos poucos. A Sandra, onde é que está para me ajudar? Ela está aqui. Ela já desceu. Mas quem sabe o Renato também, o pessoal, o filmar, para ir levando em grupos, só para a descida ali na rampa, ser aos poucos, né? O Leandro, que está ali também, pode nos ajudar. Lá o João, então, por favor, Joãozinho. Querido, me ajuda a turma daí para começar a descer. Ah, tem. Ai, desculpa. Mas tem mais um. Ai, que Deus. Ai, tem muita coisa para mim. A nossa homenagem.